bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dupla Jornada. Hoje temos uma convidada mais que especial, minha amiga e irmã Joyce. A Joyce está no Brasil, então infelizmente nós não conseguimos gravar juntas, mas ela fez um vídeo com muito carinho sobre os desafios da adoção sob o ponto de vista psicológico. Ela é psicóloga, formada pela PUC-Rio, com especialização em Gestalt terapia, e ela atuou por 4 anos na assistência social, acompanhando bebês, crianças e suas famílias em situações de afastamento provisório e nos processos de aproximação para a adoção. Isso trouxe para ela a vivência necessária para compreender esse processo e ajudar outras pessoas que possam estar passando por ele ou se planejando para. Espero que vocês curtam esse conteúdo e já se inscreve aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Bom, adotar é assumir emocionalmente a história daquela criança que chega, né? E vai muito além dos nossos já deveres, como cuidado, proteção, prover o alimento. A gente precisa pensar em acolher a história daquela criança que chega, né? Quando a gente reflete sobre o contexto que trouxe essa criança até uma unidade de acolhimento, em que se decide ali pela colocação em família substituta, pela adoção, a gente precisa entender que houveram direitos violados, né? E na grande maioria das vezes esses direitos eles não foram violados somente com aquela criança. É uma história que é transgeracional, em muitos casos. Existem famílias que estão investidas no desejo de cuidar, de proteger, mas que por conta dos atravessamentos, por conta das violências que também já sofreram, pela falta de direitos garantidos, não conseguem sustentar esse cuidado, não conseguem garantir aquela proteção. Então, não necessariamente uma criança que vai para adoção significa que é uma criança que não foi amada. Nós precisamos entender que estamos aí diante de uma criança que tem uma história e é fundamental que a gente não apague esse passado, mas que a gente possa ressignificar ele, olhar para ele com muito cuidado e ressignificar essa história através de um vínculo seguro, um vínculo contínuo e afetivo. Quando a gente pensa em adotar uma criança, a gente precisa entender que não só a gente está adotando a história dela também, mas como um exercício diário, né, de escuta, de sensibilidade, de responsabilidade emocional com a história que já existe, com a história que está para ser construída, né, mas que seja acolhida, que seja integrada, sem negações, sem silenciamentos ou apagamentos. Sim, é um direito da criança que ela saiba sobre a sua própria história. Então é um direito que ela saiba sobre a adoção. E não existe uma idade ideal para ser contada ou para falar sobre isso. O importante é que a criança sempre saiba e sempre tenha conhecimento ali de acordo com a idade, com a faixa etária, de uma forma que seja entendida por ela, por uma criança pequena, de uma forma não tão elaborada, mas para contar de acordo com a compreensão dela, de uma forma lúdica, sobre a família, sobre a história dela. Inclusive, a partir dos 18 anos, esse adulto, né, esse jovem adulto, ele já pode acessar as informações sobre o processo, ter notícias sobre a família biológica, caso essa família tenha deixado alguma carta, ele tem acesso também a esse documento. Então, quando a gente pensa em contar sobre isso, a gente também entende que pode gerar muitos sentimentos confusos, uma quebra de segurança, de confiança aí nesse vínculo que foi construído e que está sendo construído em alguns casos. E além disso, gera, quanto mais tarde, né, isso for revelado, isso for contado, pode gerar uma confusão de identidade sobre aquela pessoa, né, uma história que é dela, que pertence a ela, inclusive a forma como ela vai elaborar tudo isso. É importante que seja acompanhada, que seja vivenciada em conjunto, por toda a família. E o mais importante, assim, a criança ela não sofre por saber que ela foi adotada. Na grande maioria das vezes ela vai sofrer porque algo foi escondido, que foi negado a ela de ter conhecimento.
Eu costumo dizer que o período de adaptação ele é um período de adaptação mútua. Muito se pensa aí na adaptação da criança ou da adolescente, mas é importante pensar também nessa família que chega, que tem muitas idealizações, que tem muitas fantasias e que ao se deparar ali com o real, com aquilo que se torna concreto, também tem ali uma necessidade de entendimento desses novos sentimentos que surgem, né, frente ao que é real. É muito comum, né, quando os adotantes, os habilitados chegam e compartilham em algum momento que aquele sentimento ali de amor imediato não aconteceu. Isso é comum, isso é esperado, isso é inclusive algo comum na família biológica, por exemplo, né, nos filhos biológicos existem muitos casos, muitas mulheres que não sentem aquele amor imediato ali e que isso é construído no dia a dia, na rotina, no vínculo, né, no estabelecimento desse vínculo com estabilidade, com rotina. Esse processo de vinculação, ele precisa acontecer de forma gradativa, né, entendendo ali as necessidades e as possibilidades daquele momento, sem que seja necessário apressar nada. É importante respeitar o tempo não só da criança, principalmente da criança, mas também dos próprios habilitados. A pessoa, o habilitado, os habilitados que chegam, são eles que precisam estar disponíveis ali para aquele momento. Então, quando algo, né, não vai bem num processo de vinculação, de adaptação, é importante que tenham profissionais ali que possam também cuidar desses habilitados. De fato, é um momento desafiador para todos que estão envolvidos. Não necessariamente, né? Quando a gente fala de uma criança mais velha, a gente está falando de crianças que possuem recursos diferentes de crianças menores. Recursos emocionais para lidar com os sentimentos que elas estão sentindo, compreensão diferente sobre a adoção, sobre a criação do vínculo. Então essa criança ela vai participar de uma outra forma na construção desse vínculo. Muitas vezes essa criança, né, ela já tem ali uma recordação mais estruturada sobre a sua própria história, são memórias mais consistentes, perdas, né, que são significativas. Isso, em alguns casos, pode tornar o processo de vinculação um pouco mais demorado, mas não necessariamente uma dificuldade maior. São desafios diferentes. O que é mais importante nesse processo é a disponibilidade emocional dos adultos envolvidos. Os adultos precisam ter certeza daquele movimento, daquela presença, né, para que a partir disso essa criança possa se sentir segura para se vincular. É um medo muito comum, né, justamente porque são histórias vínculos que foram rompidos na grande maioria das vezes de forma abrupta, né, e é muito comum que isso seja um medo ali presente. Em alguns momentos é possível que essa criança apresente aí um comportamento mais desafiador, como se fosse uma testagem ali, né, daquele adulto, até onde ela pode ir. E será que se eu for até aqui ele vai me abandonar? Será que se eu for até aqui vai acontecer novamente aquilo que aconteceu? É importante que esses adultos eles possam oferecer uma presença contínua, estarem ali seguros do seu lugar, né? Então, reafirmar sempre, inclusive nos momentos mais desafiadores, onde essa criança, né, está apresentando ali um comportamento mais difícil, que na grande maioria das vezes está atrelado a um sofrimento importante, é essencial que esse adulto ele esteja cada vez mais presente, apesar de momentos ruins, de situações difíceis, você vai estar ali. Que a gente possa nomear isso, que a gente possa dizer isso para ela, dizer sobre a nossa segurança, o vínculo permanecer, inclusive nos momentos de conflito, que não seja instável, mas que seja seguro, que seja contínuo. Falar sobre a família biológica é necessário e saudável até, né? É comum que essa criança ela tenha interesse e tenha necessidade de conhecer sobre a sua própria história, de poder narrar sobre as suas vivências. Então é sempre importante, né, abordar essa temática com muito respeito, com muito cuidado e também com muita verdade. Essa criança ela pode amar a sua família adotiva, mas ainda assim
ter curiosidade, manter um sentimento ali de saudade, de amor, de carinho pela família que ficou. São sentimentos às vezes muito ambivalentes, mas que são necessários de serem acolhidos, né? Porque fazem parte da história e da construção de vida dessa criança. A identidade ela vai se construir a partir do momento que essa criança entende que ela pode falar sobre a sua própria história com liberdade, sem necessidade de esconder algumas partes, de forma completa, inteira. É importante validar as emoções, acolher as dúvidas, permitir que a criança se expresse, construa a própria narrativa sobre a sua vida. Isso é importante para fortalecer a autoestima dessa criança, o senso de pertencimento dela. A adoção ela é parte da vida dessa criança, mas não define a totalidade dela, não define quem ela é. É importante que esses pais ofereçam espaços para perguntas, para sentimentos que possam eventualmente surgir, que estejam ali difíceis para essa criança e possam ter momentos de conversas aí ao longo do desenvolvimento, de acordo com a faixa etária daquela criança, de uma forma que ela possa compreender ali o que está acontecendo, de que forma ela está elaborando aquela história. Como eu falei anteriormente, né, muito se fala aí sobre o processo de adaptação com um olhar voltado somente para a criança, mas é muito importante o olhar para esses pais, né? Os grupos de adoção, eles são fundamentais nesse acompanhamento, seja anteriormente, seja após a decisão aí de ida de uma criança para casa desses adotantes. Então, são desafios emocionais importantes que essa família vai vivenciar. Então, é importante que tenham profissionais que possam oferecer suporte nesse caminho, nessa construção aí diária. Existe o mito, né, de que o amor vai ser instantâneo, assim que chega e que olha aquela criança, aquele sentimento vai aparecer, e isso não é verdade, né? Não necessariamente vai acontecer dessa forma. O vínculo ele precisa ser construído dia após dia, né? E isso vai exigir tempo, vai exigir presença dessas pessoas, reconhecer esses sentimentos, validar isso, as frustrações, né, daquilo que idealizou para aquilo que é real. Esse adulto precisa cuidar dele para que ele possa ter uma presença ali positiva para aquela criança. O processo de vinculação ele acontece de forma gradativa, né? Através da rotina, através de uma escuta, de uma presença ali ativa. Ele vai sempre acontecendo de forma gradual. Então, pode ser que num primeiro momento esses habilitados cheguem para conhecer aquela criança no espaço coletivo. Depois, num outro momento, essa criança seja apresentada a essa nova família. E é importante dizer que anterior à chegada dessa família, existe um trabalho que também é importante ser feito com essa criança, né, sobre essa história, sobre essa família que vai chegar, para que ela não seja pega de surpresa, para que ela minimamente entenda sobre esse momento que ela vai vivenciar em breve. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai acontecendo de forma gradativa, através da presença desses habilitados nas unidades de acolhimento, através de saídas externas. Eventualmente, esses habilitados levam essa criança para poder passear fora do ambiente da unidade de acolhimento. Existem os pernoites. E, por fim, quando a equipe técnica entende que essa criança está pronta para partir, para deixar essa unidade de acolhimento, deixar essa equipe, né, que cuidou dela durante esse período no qual ela se vinculou também, aí sim se pensa no desligamento dessa criança da unidade de acolhimento.